Lucas, a galera gostou tanto do primeiro Conversa com a Fátima que a gente fez agora na retomada, que a editora Aleph pagou um novo pra gente hoje, cara. Você tá feliz com isso? Tô muito feliz, obrigado. Pagou nosso drink aqui. Então, um brinde editora Aleph aí, cara. Conversa com a Fátima tá no ar. Sejam bem-vindos, amigos, a mais um Conversa com a Fátima, esse espaço para discutir literatura dentro de um canal que aparentemente não fala muito de literatura, porque a gente teve que criar um quadro específico para poder falar de literatura propriamente dita, né? E hoje a gente está fazendo aqui a convite da editora Aleph, então muito obrigado, editora Aleph, por acreditar no nosso trabalho, acreditar no trabalho do Lucas e no do Murilo. E vamos falar hoje então sobre O Homem do Castelo Alto, né? Nessa edição aqui que foi enviada para a gente da editora Aleph. Eu recebi também esse mesmo exemplar, mas eu confesso que para a editora Aleph que eu li essa edição um pouquinho mais antiga, que foi presente da Ingrid, que me deu. A Ingrid, se você estiver vendo esse livro, querido, os livros que você me dá de presente eu demoro anos para ler, mas eu leio, cara. Então, brigadíssimo mesmo. Nunca esqueço de todos os livros que eu ganho de presente, cara. Às vezes eu demoro pra caramba para ler, mas está aqui, né? Essa aqui foi a capa do Rafael Coutinho, né? Eu gostei bastante das duas, essa aqui é legal, assim. essa coisa meio década de 50 norte-americana. Imita um negócio meio estilo subúrbio e tal, pessoalzinho meio loirinho aqui. Exatamente. E vamos lá, né, cara? O Homem do Castelo Alto, tem até série na Amazon, mas a gente não viu a série. Eu comecei a ver a série, mas eu não vou falar porque eu me decepcionei. Eu vi 3 episódios essa semana, por curiosidade, né, porque tinha saído, eu pensei, vou assistir. Mas eu não vou comentar nada disso. Depois, se eles quiserem, a gente pode fazer algum vídeo à parte, alguma coisa assim sobre. Mas o livro é imensamente mais interessante. Eu acho que sim, porque eu li o livro, assim, eu meio que devorei o livro e o Homem do Castelo Alto eu assisti, eu acho que 5 minutos do primeiro episódio só e larguei a mão, né? Mas para quem não tá ligado, o Homem do Castelo Alto ele conta a história alternativa do mundo caso o eixo tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, né? Então, os Estados Unidos ele é dividido entre os estados americanos do Pacífico, que é dominado pelo Japão, e os Estados Unidos nazistas. E a parte nazista, que é quase todo o resto. E um meio que é conhecido como Zona Neutra, que é o que compreende as Montanhas Rochosas. As Montanhas Rochosas, né? Os estados das Montanhas Rochosas, exatamente. Que é um lugar meio louco, assim. A palavra que a gente aprendeu aí para esse vídeo é ucronia, tá? Que é uma distopia, só que é uma distopia da história paralela, né? Então é tipo lá o Complô contra a América do Roth, né? Então, esse é interessante, né? Mas vamos falar do Complô contra a América no final, porque eu quero fazer uma questão sobre a ficção científica ou essa ucronia do Philip K. Dick, e aí comparar com... Primeiro vamos falar sobre essa historinha, o que acontece quando os alemães teoricamente ganharam a guerra, os japoneses ganharam a guerra, a Rússia, a União Soviética foi dizimada porque na história ela é completamente dizimada e os povos eslavos são empurrados para dentro do continente, é isso que acontece, né? E todo mundo acha que foi a melhor coisa que o eixo ganhou, porque senão o mundo seria invadido pelos comunistas. Comunistas, é um papo velho, né, cara? Você vê que não é de hoje que o pessoal fala isso, né? Escrito durante a Guerra Fria. A Guerra Fria. Foi escrito em 62, é isso? Publicado em 62? Então não faz muito tempo. Ele se passa 17 anos 62, depois, né? Do fim da Segunda Guerra, assim, muito pouco tempo. E um livro que, assim, cara, a primeira coisa que a gente pode falar, e eu acho que mais importante é categorizado enquanto ficção científica ou como essa parte de experimento do pensamento, imaginação que muitas vezes é usado para desqualificar certo tipo de literatura e que não tem absolutamente nada disso. O Philip K. Dick é um cara fantástico, que sempre falou, eu li também em 2 dias, é fantástico, o cara sabe escrever super bem e com conhecimento profundo do que ele está falando, porque aparece a caracterização dos alemães, dos japoneses, de uma forma que você vai ver nos melhores livros de sociologia. Assim, o cara sabe as falas que os personagens assumem, as maneiras, os jeitos, a organização, a hierarquia de um e de outro lado, são completamente correspondentes
ao espírito do Reich, ao espírito do Império antes da queda, né? Então, vamos falar disso aí. Você estava falando aqui um pouquinho antes do Murilo chegar aqui e a gente começar a gravar, você estava falando dessa questão do espírito alemão e o espírito da história. Então, como que esse espírito da história e dos alemães é realizado dentro desse livro, de acordo aí com o que a gente conhece da filosofia alemã sobre o conceito filosófico de história da Alemanha? Então tá, sentem que lá vem a história. Os alemães, a filosofia alemã do século XIX, então pós-Kant, mas naquela época com os nomes estranhos como Herder, enfim, e a combinar com Hegel, tinha um conceito de história, no caso do Hegel é bem explícito, onde o espírito absoluto, então uma ideia, vamos colocar assim, uma inspiração, né, se realiza na história, nos movimentos da história. No Hegel, isso aparece como o Estado burguês de direito, seria a realização, e a filosofia do próprio Hegel seria a realização da manifestação desse espírito absoluto na sua completa reflexividade, objetividade, blá 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 blá. Pós-Hegel, a Alemanha, que já vinha crescendo essa ideia de Estado alemão, mas que não existia ainda, que vai ser formado com o Bismarck, chega no começo do século XX com aquela crise, perdendo na corrida do colonialismo, perdendo a Primeira Guerra, e começa a formar essa ideia de que o espírito absoluto nunca se realizou e que ele pode vir a se realizar na história e somente na história. Quer dizer, completamente ignorando o fato de que eles conquistaram Zanzibar, que é uma das praias mais bonitas da... E o Fred Mercury nasceu lá, não foi? Nasceu lá. Acho que foi um troço assim. Então tá aí, já é uma grande conquista para a humanidade. Certo, assim. Muito bom. Mas, enfim, que eles poderiam realizar esse espírito absoluto, e aí a ideia do Reich... Veja, tudo isso não significa que é a primeira linha de filosofia, é deturpações atrás de deturpações da filosofia do Nietzsche, do Hegel, do Fichte, o que quer que seja. Mas que chega ali a ideia de que o Reich vai durar 1000 anos, o Reich vai ser a própria realização do espírito da história ela mesma, assim, racional, objetiva, enfim, ser imaginado limpa, higienizada, sexualmente pervertida. E nessa realização, quando os Estados Unidos, perde a guerra, né? Porque daí ele vai pensando, na verdade, os acontecimentos a partir de um desdobramento, né? E o desdobramento que permite com que essa história alternativa se realize é, na verdade, o assassinato do Roosevelt, né, no livro. São duas coisas. Cara, isso é do caralho. Ele simplesmente sabe fazer a coisa acontecer. O Roosevelt é morto, mas também o Churchill meio que erra. Não sei se você lembra. O Churchill errou, e aí o Churchill não consegue porque foi ali no meio da Segunda Guerra que o Churchill tem um problema para conseguir ficar como primeiro-ministro. E aí a outra sacada é de que a Alemanha chega antes à bomba atômica. O que eles estavam pesquisando com o Heisenberg e tudo mais. Tanto que todos eles depois foram cooptados pelos Estados Unidos no Projeto Manhattan. Né? Mas teve um projeto alemão que foi desenvolvido pelo Werner Heisenberg, que enfim, aconteceu, mas que a piada era de que o Heisenberg, o mais matemático dentre todos, tinha errado o cálculo. Então eles só não chegaram ao cálculo da bomba atômica por isso. Mas eles no livro chegam e destroem Washington. E os italianos também não amarelam, né? Não amarelam, é muito importante também. Porque daí existe dentro desse livro o livro alternativo, né, que é o Gafanhoto Torna-se Pesado, em que é um livro proibido nos Estados Unidos e que é uma ficção científica em que os aliados vencem a Segunda Guerra, ou seja, uma terceira realidade, né? Que não é exatamente a história que a gente... Mission Abim, né? Que é um meta dentro do meta, você entra para falar de algo que está sendo falado no livro, e talvez isso seja uma coisa interessante de mencionar. O próprio Philip K. Dick faz uma defesa da literatura de ficção científica nesse livro. Ele fala ali, quando comentando o Gafanhoto Torna-se Pesado, ele fala de que, veja, isso daqui não é só imaginação, isso é real, isso é importante, e ele tenta, de forma muito sutil, assim, legitimar o próprio trabalho dele, o que por um lado é bonitinho, porque você fica falando, pô, coitado desse cara, assim, sabe? Tá escrevendo ficção científica, né? As pessoas não levam muito a sério ficção científica, preferem... Quando, na verdade, e eu acho que isso é uma coisa interessante, ele levava muito a sério, ele é muitíssimo, o maluco não tava de brincadeira. Não tava nada, e o cara acreditava que isso era uma forma de transmitir questões filosóficas, religiosas, espirituais sérias.
E que hoje a gente está tendo um movimento por parte da filosofia. Dos meus professores. O pessoal aqui na França, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que estão revivendo a ficção científica, e o Dick é um dos principais nomes ali. Isso é bonitinho na parte dele. Eu acho tão legal quando ele começa a falar assim, não, esse livro é importante, é uma coisa fantástica. Exatamente. E a parte do gafanhoto, ela é legal porque ela é parte de um autor, que é o Homem do Castelo Alto, que é um cara que ele vai lá conhecer depois, enfim, e que no final explica, a Juliana Frink, né? E no final explica-se muito os paralelos entre o próprio autor desse livro alternativo, da realidade alternativa, e o próprio Philip K. Dick, e isso tudo passa pela noção que ele tinha de querer discutir a realidade que a gente vive e a possibilidade de uma realidade alternativa, enfim. Mas isso a gente discute mais no final. Voltando para a questão da historicidade alemã, então a gente sabe que o eixo vencendo a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem finalmente a oportunidade de realizar a história conforme a filosofia hegeliana, então, assim... ou essa deturpação do Reich. Previu, né? E ao mesmo tempo a gente tem a questão dos japoneses, que não são exatamente é o lado mais fraco, né, dos vencedores. E eles têm essa cultura de colecionar, né? Que os japoneses têm mesmo, né, uma cultura de colecionar, enfim, né? Tem desenhos animados inteiros sobre isso. Pokémon é um desenho sobre colecionar. Sakura Card Captors é um desenho sobre colecionar. Yu-Gi-Oh! É um desenho sobre colecionar. Quer dizer, os caras gostam de colecionar, né? Katamari Damacy, enfim, um monte de coisa, né? Os caras, eles gostam mesmo de colecionar as coisas, então eles ficam ali porque eles acreditam que existe uma certa compensação espiritual que por si só já é a realização da história deles, né? E que de novo, o Philip K. Dick acerta na mosca, porque o que passa aqui é que esses japoneses que conquistaram, que estão dominando agora o Pacífico, São Francisco é a cidade onde acontecem as coisas, eles colecionam artefatos da cultura americana pré-guerra. Então é muito interessante para nós olharmos para isso e pensar assim, não, mas a gente está tão acostumado com a cultura americana sendo hegemônica e não sendo uma coisa de coleção, kit, e ali ele converte isso através da vitória dos japoneses em, por exemplo, colecionar um relógio do Mickey Mouse ou um Colt 45, 44 da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Secessão, que é um artefato de coleção. E aqui é legal isso que você mencionou, porque esse é o dado de historicidade que os japoneses têm. Diferente dos alemães, que têm uma historicidade que vai se realizar no futuro e que vai levar ao fim de tudo, é o que a gente percebe, né? A tensão do livro tá dando merda lá no Reich, os nazistas estão... O Hitler tá velho e gaga e afastado. Sifilítico, né? O principal articulador morre durante o livro. E agora vamos ver quem vai suceder. É o Goebbels, é o Heinrich, quem que vai ficar aqui? O Heydrich, que é um capitão, né? Da SS, quem que vai ficar? Porque sabe que essa noção de historicidade é de esgotamento. Enquanto pelo lado dos japoneses é de uma preservação até um pouco ingênua. Não sei se você saca isso. É um pouco, né? É um pouco para os nossos padrões, né? Mas para eles, é claro. Mas assim, o que eu acho legal sobre essa coisa dos japoneses, de colecionar e da historicidade é o seguinte. Imagina que você nunca tenha pegado esse livro antes e você não sabe sobre o que esse livro se trata. Então você começa a ler ele e começa com a loja do Robert Tilden, que é um dono de um antiquário, de peças assim, colecionáveis e tal, e entra um casal, ou um cara, enfim, acho que entra um cara. E aí você vê que aqui em momento nenhum está falando de América ou americano, estão falando são Yankees, e aqui em um momento ele começa a falar sobre arte étnica Yankee. E aí, nesse momento, você fala assim, não, alguma coisa aconteceu. Né? Quer dizer, alguma coisa não está certo nessa realidade. Né? Se você suprimir o sumário, a orelha, tudo, e você vai começar a ler o livro... ali começa a distorção da história. Né? E essa questão de historicidade japonesa, que eles comentam lá, de que o objeto tem história e por isso ele tem uma importância, ou tem uma alma, igual aquela menina chata lá da arrumação que fala lá, como é que é o nome dela? Marie Kondo, sei lá, enfim, essa porra aí.
fala que eu sou super antipático com ela, assim, porque eu já imagino ela chegando aqui em casa e reclamando de tudo, sabe? Então eu já não gosto dela por antecipação, porque eu sei que se ela me conhecesse, ela não ia gostar de mim também. Figura freudiana na Marie Kondo a partir do Yuri, a gente não sabe. Não, mas às vezes uma Marie Kondo é só uma Marie Kondo mesmo, cara. Enfim. Um pinto é só um pinto. Tipo, cara, às vezes o pinto do meu pai é só o pinto do meu pai, velho. Tá meio flácido, nem dei muita bola. Mas enfim, essa coisa de você colecionar e a coisa da historicidade, ela é transportada para o universo da arte étnica Yankee, que na verdade são o quê? São os objetos da época pós-industrial e pré-guerra, né? Então tudo aquilo é visto como artefato de colecionador. E os momentos mais divertidos do livro assim, é quando o japonês, o Sr. Tagomi, ele compra um artefato muito precioso para dar de presente, né, numa missão meio diplomática que ele tem, pro Mr. Baines, né? Baines, que é o sueco, então é sueco. É o sueco, barra judeu, não sabemos nada sobre ele. E ele vai dar, assim, então ele vai todo reverencioso, assim, né? Tipo, ele fala, olha, aqui tá o presente, não sei o quê. E daí ele abre a caixinha e é um reloginho do Mickey, né? Com aquela mãozinha. Né? E ele fala, não, esse objeto tem muita história. Que na verdade, assim, o que ele está discutindo aqui, o ridículo dessa situação pra gente, é a mesma coisa lá daquela obra do Ai Weiwei, dele quebrando o vaso da dinastia Ming lá em 3 fotos, né? Quer dizer, não é só porque uma coisa passou por um tempo e adquiriu uma certa história, sobreviveu a certas coisas, de que ela ganha uma importância histórica. Aquele vaso que o Ai Weiwei quebra era só um vaso na época que o vaso foi fabricado, né? É igual o pessoal, sei lá, querer colocar meus Tupperware no museu daqui a 200 anos, assim, né? Mas tem um jogo de noção de público e privado, porque no japonês, para a tradução japonesa, por exemplo, um pote de cerâmica reconcertado, lá que fica aquele filete de ouro e tudo mais, mas que passou por pessoa XYZ, isso ganha essa noção de historicidade que a gente pode chamar de alma, um atributo muito geral. Mas o fato é que no que acontece quando eles se apropriam dessa arte étnica norte-americana é que é uma arte de reprodutibilidade, sabe? Reprodutibilidade técnica. Benjamin, a pira aqui é que assim, eles estão pegando coisas que não foram feitas à mão ou que não foram necessariamente utilizadas por uma outra pessoa, mas que para qual eles colocam uma aura que não existe lá, sabe? Só porque perdeu, porque os Estados Unidos acabou, porque, enfim, faliu tudo, e agora eles dominam essas pessoas e aí eles usam isso. Tem inclusive um caráter, um símbolo de dominação, o fato de que eles podem adquirir, de que eles valorizam. Os próprios americanos no livro não valorizam. Não valorizam, eles vendem, que é um traço da cultura do dominado, né? O dominado vende os seus artefatos para o dominante, né? Então, Philip K. Dick, anticolonialismo, né? Decolonização. Exatamente. Da década Galera de 60, dos estudos decoloniais, se quiserem estudar esse livro aqui, já tem alguma coisa para falar sobre o assunto. Um dos momentos também que é muito chave nessa essa coisa da historicidade espiritual dos livros, enfim, toda essa questão mais, sei lá, etérea do livro, que passa pelo I Ching também, que eles consultam bastante. Sim, enfim. o I Ching é do começo ao fim, né? O I Ching ele tá jogando, aparece no final. Mas aí tem aquela parte que o Sr. Tagomi, né? Eu esqueço o nome dele sempre. Ele mata 2 agentes da SD e ele quer se livrar da pistola dele, porque a pistola dele ganha historicidade, que é uma historicidade que ele não quer. Então, assim, ao mesmo tempo que ele passa o livro inteiro querendo colecionar coisas por causa da historicidade, ele quer se desfazer da arma justamente por causa da historicidade dela. Por causa do evento que marcou ele, né? Ou seja, ele não tem a distância necessária do objeto com essa historicidade para poder apreciar ela, né? Então esse espírito ele passa justamente por uma distância, por um certo caráter de exotismo que transforma o objeto aos olhos dos japoneses. E aí vem o arco do Mr. Frink, que é o fabricante de joias. Ele trabalha para uma empresa que fabrica produtos piratas, que eles imundam o mercado de colecionadores com eles, né? Esse revólver, inclusive, que é um Colt que é falsificado, que não é da Guerra de Secessão nem nada. E aí eles resolvem sair, fazer a própria loja deles, né? Ele e um outro amigo, né? Que é o Ed McConan. Eu só lembro do Ed, porque eu também só lembro do Ed, enfim.
É que é muito personagem nesse livro, né? Não é, quer dizer, não são tantos, mas são bastante. É um nome irlandês, né, cara? Esses nomes irlandeses é sempre assim, McKinnon, McGomer, E aí eles saem para fazer joias, enfim, e essas joias elas não são artefatos com historicidade, elas são artefatos contemporâneos e eles tentam empurrar para os japoneses baseado justamente nessa ingenuidade que ele tem, baseado nos conceitos do I Ching, de ter aquela coisa da realização eles acham que da mesma forma que existe um mercado para compra de coisas que têm historicidade, de que poderia haver um mercado, porque eles têm muito domínio, o Edson, o Frank sobretudo, para arte contemporânea norte-americana. Exato. Assim. E aí ele faz um dos pedaços, que daí eu acho que é isso que você estava falando, aquela parte que você estava falando, que eu acho que uma das partes mais importantes do livro, talvez, que é uma parte que você apontou aqui quando a gente estava conversando, que é justamente quando o Sr. Tagomi ele pega aquele objeto que o Mr. Tilden tinha fabricado para aquele triângulozinho. Que ele comprou do Frank. Que ele comprou do Frank. O Frank fabricou como arte contemporânea. A arte contemporânea que ele pega, ele dá para o Sr. Tagomi. E o Sr. Tagomi, por meio daquilo ali, ele vislumbra uma realidade alternativa e aquilo é meio que tudo aquilo que o Philip K. Dick discute, né? Enquanto literatura, né? Porque ele, naquele momento ele está tendo... ele acho que foi, eu não lembro se foi depois que ele matou foi depois. Os alemães. E ele pega aquele objeto e aí ele fica contemplando o fato de que ele quer se livrar da arma, de que aconteceu... Porque ele tem um lado de budismo, taoísmo, não sei, que ele não poderia ter matado e tudo mais. O que é muito interessante na cultura japonesa, que não aparece na cultura alemã. E aí ele tem acontece uma coisa estranha no livro, por 2 páginas. Ele é transportado, ele entra numa lanchonete e não tem japoneses, e não tem nada. E parece ser São Francisco da década de 60, parece os Estados Unidos não perdeu a guerra. E aí quando ele sai, ele vai buscar aquele bicitaxi, que é controlado pelos chineses. Ele paga os garotos, fala assim, garotada, vem cá, vai ali na outra rua e vê se tem bicitaxi. Bicitaxi, os caras, bicitaxi? Não, mas aí eles voltam e falam, não, tem bicitaxi assim, né? Daí tipo, ele volta pra realidade dele. Mas é uma coisa muito rápida isso, que é uma saída que acontece ali. E que acontece, veja, é um dos mistérios que a gente não resolve isso, não acontece, você não sabe o que está... lembra que no começo... Mesmo a sugestão de que ele talvez tenha vislumbrado a nossa realidade é muito sutil, né? Muito sutil. Ele não coloca isso com essas palavras, mas ele simplesmente existe esse momento, que ele vai numa lanchonete, não vê japoneses lá, e a gente, porque a gente conhece a história do Philip K. Dick, conhece aquilo que ele discute a respeito daquilo que seja uma realidade, a gente sabe que ele está atravessando algum tipo de universo paralelo, enfim, e ele está vislumbrando isso mesmo por um momento. Isso passa por tem uma correlação direta com o momento vivido pelo próprio Philip K. Dick, que está naquela biografia dele do Eu Estou Vivo, Vocês Estão Mortos, também publicado pela editora Aleph, em que ele vai no banheiro, né, ele procura lá uma cordinha, não acha a cordinha e vê que o interruptor da luz está na parede, e ele, com isso ele começa a achar que ele está vivendo uma realidade paralela, né? Que existe uma outra realidade, um outro Philip K. Dick que vive num banheiro que tem cordinha, etc. Ou seja, é um mero vislumbre muito rápido, muito sutil, mas que já consegue permitir que exista a história. Poderia não ser, né? Porque você olha o que eu ia falar do começo, pode ser que ele não entrou num restaurante onde tivesse japoneses e que ainda fosse a realidade dele. Esse que é o detalhe mais maluco. É ambíguo e porque no começo o Mr. Baines, o Sr. Baines lá, fala no foguete avião para um alemão, olha, eu sou um judeu, a gente fez cirurgia, a gente se modificou, não sei o quê, mas tá cheio de judeu por aí, a gente controlou, tá metido no governo, né? E aquilo não é explicado ao longo do livro. O personagem se desenvolve, a gente vê ele fazendo outras coisas, tem uma outra trama política, mas não volta a falar sobre aquilo. E eu acho isso fantástico, que ele simplesmente mencionou, e pode ser que o cara tava de sacanagem, sabe, querendo zoar com o alemãozinho, ou pode ser que não, que de fato... Porque ele seja um judeu. E que há esse arco, enfim. O Philip K. Dick, nessa obra, ele deixa alguns pontos abertos
em que a gente consegue justamente vislumbrar essa possibilidade das realidades alternativas, né? E isso se culmina praticamente no final. Então, assim, cara, se você não leu esse livro, daqui para o final, assim, essa última parte, ela tem um spoiler, mas esse não é um spoiler que estraga o livro, tá? É só um spoiler que, enfim... A gente pode contar todo o livro e ainda assim não estragar ele, de tão bom que ele é. Assim, O Homem do Castelo Alto, já podem ter percebido pela discussão que a gente está tendo, é um livro difícil e que tem muitos elementos para ser destrinchados. Então, assim, não se preocupe tanto com o spoiler para ler esse livro, assim, sabe? Então, é difícil e, no entanto, facílimo de ler. Ele é fácil de ler, mas ele é difícil de você, justamente, né, de destrinchar e tal. Dá pra ficar bebendo White Russian e discutindo a noite inteira. Mas no final, o livro, a Juliana vai até a casa do Hawthorne Abendesen, que é o autor que escreveu O Gafanhoto Torna-se Pesado, que é a realidade... E Hawthorne, o fato de que ele colocou o nome do cara Hawthorne é fantástico. Assim. Bom demais. E ele fala, né, fala assim, mas e aí, como é que você... E ela fica transtornada pela leitura do livro, e ela fala assim, como é que você sabe que isso aqui aconteceu? Como você tem acesso a alguma informação que eu não tenho? Como que você sabe? Você usa o I Ching para escrever esse livro? Não, ela meio que sacou e ela tá jogando na... Isso que é ambíguo, assim, ela não sabe, você não sabe se ela sacou e tá jogando e fala assim, não, eu sei qual que é o teu segredo. Uhum. Ela sabe que tá o I Ching. Porque ela também joga o I Ching. E aí, nisso, ele joga... ele fala assim, não, eu jogo o I Ching, assim como o Philip K. Dick também parece que jogou bastante o I Ching para escrever esse livro. E ele fala assim, mas por que você escreveu ele? Daí ele fala assim, vamos perguntar para o I Ching. Daí ele se reúne, pergunta para o I Ching. E aí a resposta que o I Ching dá, ele fala assim, porque é verdade. Porque essa é a verdade interior, ou seja, a realização mais profunda sobre esse livro é que ele de fato aconteceu. Então a história de que os aliados perderam, os aliados ganharam a Segunda Guerra, é de fato a verdade, a realidade. E aquilo que eles estão vivendo, então, não é a realidade por eliminação. Essa é a discussão que o Philip K. Dick coloca, né? Ou seja, sobre aquilo que é uma realidade, aquilo que não é a realidade, aquilo que você vive, aquilo que é o simulacro, né? Que passa pelos androides, passa pelo... Qual é a nossa realidade, né? Qual é a nossa realidade? Porque se eu jogar o I Ching hoje e ele me mostrar alguma coisa, e daí? Qual é a minha realidade? Passa pela questão do filme do Schwarzenegger lá, que o Philip K. Dick escreveu, né? Que é muito bom. Passa, enfim, por tudo isso... que é a grande preocupação dele, né, de não viver um simulacro ou de viver uma realidade que seja um pouco mais objetiva, se é que a gente pode dizer assim. Né? Ou tem algum nível de certeza. Tem duas questões, é falado no pós-fácil rapidamente ali, eu colocaria três questões, que o Philip K. Dick, o que é a realidade, o que é o ser humano e qual é o nível de espiritualidade que eu posso alcançar nessa relação entre ser humano e realidade. E a realidade, nesse caso aqui, é perguntar... Se eu sei a realidade com alguma certeza, então eu posso saber o que é o ser humano com alguma certeza. Ou vice-versa. O meio de obter essa vinculação, a mediação, por vezes é esse elemento espiritual, religioso, que aparece em vários livros. Aqui ele é menos forte, ele aparece do lado dos japoneses, né? Mas aparece no Androids. Aparece o Androids tem o Android Sonha com Ovelhas Elétricas, ele tem a questão do mercerismo, né? Que é aquela religião em que tem uma realidade... É basicamente um cristianismo com realidade virtual, né? Você tem uma simulação de crucificação, você bota lá os óculos para você criar empatia, né? Então no mercerismo, nos androides, a característica principal daquilo que é a religiosidade do humano é a empatia. E na realidade dos androides, a principal característica daquilo que é o ser humano é a empatia também, né? Porque justamente aquilo que diferencia o androide de um humano é a capacidade de ter empatia. Então exatamente isso, o que é o ser humano e qual é o grau de espiritualidade, como você colocou, de alcançar, mesmo sem saber exatamente o que é um e o que é outro, né? O que é a realidade, o que é o ser humano. Né? Então assim, de certa maneira esse livro, por mais que ele seja... Não, assim, tem os foguetes, né? Vamos falar, tem os foguetes. Não, tem, eles dominam outros planetas, mas isso é muito en passant, assim. Mas, por mais que seja um livro pareça um pouco dissonante da obra do K. Dick, eu acho que ele é completamente congruente com todo o pensamento dele e se expressa por meio desses termos aí que a gente colocou, né? Não, é um livro fantástico, de fato, é um livro, assim, em termos de, se você pensar ficção científica e outros autores, é um livro que se destaca em vários sentidos, é o que a gente está falando. É muito preciso na forma que ele explica as coisas. Então é isso, né, cara? Acho que ficamos aqui, então. O Homem do Castelo Alto, mostra a sua edição nova. Edição velha, edição nova. Show.
Então é isso. Alguma consideração final, Lucas? Não, é isso aqui. Então, maravilha. Galera, então espero que vocês tenham gostado. Vamos discutir hoje sobre ficção científica. Dá aquela ajuda pra gente no Catarse. Peçam pras editoras que vocês gostam pra patrocinar mais Conversa com a Fátima, cara, porque eu tô gostando dessa vibe. Eu gostei de receber livros. Tá bacana demais, né, cara? O Lucas tá realizando o sonho dele de ser booktuber, que é uma coisa que ele sempre quis fazer, né, enfim. E é isso, né? Você acha que a gente com essa cara de judeu que a gente tem, a gente não sobreviveria nesse livro, não? Eu com certeza não, né? Então eu acho que é isso aí, né? Beleza, galera, é isso aí, cara. Um abraço, tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink.